Bom dia ou boa tarde, professor, pastor Daniel Sena, com mais um vídeo aí para o canal do YouTube. A pedido aí dos meus alunos, a pedido de algumas pessoas, estaremos falando hoje a respeito de um assunto extremamente relevante, extremamente importante. Mas, a princípio, eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não são inscritos no nosso canal, que se inscrevam em nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, ative aí o sino de notificação para que todas as vezes que o professor Daniel postar ou subir um vídeo para o canal, vocês possam estar recebendo aí em primeira mão, né? E também deixe aí o seu comentário, deixe o seu like, isso é muito salutar para o canal, e eu tenho certeza, né, que todas as vezes que nós estivermos postando vídeo, você estará recebendo aí em primeira mão. Então não se esqueça, se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like, ative o sino de notificação, que é muito importante, para que vocês possam estar aí realmente recebendo os nossos vídeos em primeira mão. Amém? E hoje nós vamos falar rapidamente, não é um vídeo assim bem extensivo, de um assunto muito importante, a pedido aí de alunos, pedindo e dizendo até assim: professor, fale um pouquinho sobre a questão se Pedro foi o primeiro Papa da Igreja, né? Se Pedro foi realmente o primeiro Papa da Igreja, baseado aí no livro de Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 13º em diante, né? Então nós temos aí uma passagem no livro de Mateus, o evangelista Mateus, capítulo 16, versículos de número 13 em diante. Então prepara o seu coração, eu tenho certeza que vai ser de suma importância para a tua vida e para o teu elevo espiritual. Os alunos pedem e a gente posta, né? Eu acho que tudo isso é conhecimento, é cultura. Então vamos ver se realmente Pedro, né, foi o Papa da Igreja, né? Baseado aí no capítulo 16, versículo de número 13 em diante do Evangelho de São Mateus. Então vamos para a palavra de Deus, vamos para os versículos bíblicos, e tenho certeza que vamos tirar dúvida de muitas pessoas se realmente Pedro foi o Papa da Igreja, se realmente Pedro foi nomeado pelo Senhor Jesus como Papa da Igreja. Então vamos lá? Passagem bíblica é bem interessante, preste bem atenção. No capítulo de número 16, e do versículo de número 3 em diante, nós temos aqui um assunto muito importante, numa ocasião em que Jesus pergunta aos seus discípulos: que dizeis vós ser o Filho do Homem, né? Então vamos lá para o versículo de número 13. E chegando Jesus às portas da Cesareia de Filipe, interrogou o seu discípulo dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele faz uma pergunta para os seus discípulos, né? E eles disseram, alguns, uns João Batista, outros disseram, tu és o Elias, outros Jeremias, e outro um dos profetas. Então, logo, obviamente, que os discípulos já responderam, dizendo: olha, dizem que tu és um dos profetas, dizem que tu és Elias, dizem que tu és isso e és aquilo. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, ele se vira para uma massa de discípulos, de 12, algumas pessoas que estavam ali. E Pedro toma a palavra e disse:
E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu e disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Pedro Barjonas, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Versículo de número 18, preste bem atenção. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então você percebe aqui, logo de início, a confissão de Pedro chama a atenção de Jesus Cristo. Eu não quero me deter apenas nesta passagem bíblica, mas eu gostaria de apenas explicar detalhadamente que algumas pessoas acham que Pedro foi o Papa da Igreja, justamente, ou o primeiro Papa, justamente pela afirmação do Senhor Jesus Cristo, quando ele pergunta para Pedro e para os demais: e vós, quem dizeis ser o Filho do Homem? E Pedro se vira para Jesus e disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus se volta para Pedro e lhe diz as seguintes palavras: Bem-aventurado és tu, Pedro Barjonas, que não foi a carne e nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E a ti eu te digo: tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, eis aqui a grande confusão na cabeça de muitas pessoas. Então, inicialmente, para que a gente possa entender essa passagem, a gente tem que entender o que significa, na verdade, o nome Pedro e também a expressão pedra que Jesus Cristo disse para Pedro. Então, vamos entender um pouquinho aqui. Pedro, a pedra da igreja. Então, preste bem atenção que o significado da palavra Pedro é Petrus. Porque quando Jesus Cristo disse para Pedro: Tu és Pedro, Jesus estava dizendo para Pedro: Tu és Petro, né? Tu és Petro. E o que significa Petrus? Vamos para a palavra de Deus? Preste bem atenção. O significado da palavra Petrus significa pequena pedra. Então, inicialmente, nós já começamos a perceber que Pedro, a palavra Pedro é Petrus, que significa pequena pedra, ou pequenos fragmentos. Preste bem atenção. E a história, ela continua. Significa pequena pedra. E em segundo lugar, Jesus Cristo diz: Mas sob esta pedra edificarei a minha igreja. Então, Pedro significa Petrus, ou seja, pequenos fragmentos, pedra pequena. Agora, quando Jesus Cristo se expressa e sob esta pedra, e o sentido da palavra aqui, pedra, é Petra, que significa rocha, que significa um lugar altaneiro, um lugar forte, um lugar rochoso, uma montanha, uma pedra forte. Então, inicialmente, nós já começamos a entender que Pedro significa pequenos fragmentos e pedra, rochedo, pedra forte. Inclusive, ele mesmo disse, e alguns dos apóstolos, que ele foi a pedra, né, rejeitada pelos seus edificadores. Então, Pedro, pequeno fragmento, e pedra, Cristo, o grande Deus El Shaddai, o grande Deus Eu Sou, a montanha forte, lugar rochedo, um lugar de fortaleza. Então, preste bem atenção que se Pedro, na verdade, fosse o primeiro Papa da igreja, ou seja, que se nessa história toda, nesse intervalo de conversa, Jesus Cristo tivesse nomeado Pedro como o Papa da igreja, ele não seria, na verdade, Petrus,
mas ele seria Petra e não Petros. Você entendeu? Então, há uma diferenciação muito grande. Então, uma pergunta que não quer calar, e eu gostaria de ler aos senhores, para que possa tirar dúvida aí, essa grande dúvida de muitas pessoas, dizendo que nesta conversa, que Jesus se volta para Pedro, e diz, se tu és Pedro, e sob esta pedra, ele aponta para Pedro. E na verdade ele não aponta para Pedro, ele aponta para ele, dizendo, mas sob esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então a pergunta que não quer calar, Pedro na verdade foi o primeiro Papa? A resposta é não. Pedro não foi o primeiro Papa. A igreja primitiva era liderada por todos os apóstolos de uma forma mais democrática. Preste bem atenção. Jesus nunca colocou Pedro numa posição de comando sobre os outros apóstolos. Jesus é e sempre foi o único líder supremo da igreja. Então, quando Jesus ele fala para Pedro, né, tu és Pedro, sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, ele não estava nomeando Pedro como Papa da igreja. Negativo. Até porque o trabalho de Pedro foi um trabalho de unidade, foi um trabalho de discipulado, ele foi uma peça muito importante para dar prosseguimento no trabalho da igreja, mas não de liderança, não sendo maioral, não sendo supremo, ou seja, hierarquicamente falando, mandando em todo mundo. Negativo. Jesus fez Pedro Papa? A resposta é não. Jesus não fez Pedro Papa. Jesus não fez Pedro por que Papa? Por quê? Pelo contrário, ele disse que ninguém deveria querer ser o maior. Então você se lembra aquela passagem onde os discípulos estavam de repente até discutindo pelo fato de alguns cargos que tinha hierarquicamente falando, quem seria o maior do reino dos céus? E Jesus, percebendo que eles estavam brigando, discutindo em relação de quem seria o maior do reino dos céus, Jesus pega uma criança, coloca no meio dele e disse, olha, aquele que quiser ser o maior, que quiser ser aquela pessoa de destaque, seja o menor no meio de vós. E Pedro estava ali também. Então você percebe que, na verdade, Pedro foi apenas uma peça importante, mas não foi o Papa da igreja. E quando eu digo Papa da igreja, porque na verdade, não aqui falando A, falando B, falando C, falando Y, em relação ao Papa, né, o Papa da Igreja Católica. Absolutamente não. Mas apenas tirando essa dúvida aí, que na verdade Pedro não foi nomeado o primeiro Papa. Ele era apenas um dos discípulos comum, normal, porém teve um destaque muito importante pelo fato de ser uma pessoa destacada no meio dos 12 também. Quer dizer que Jesus fez Papa? Quer dizer que Jesus fez Pedro Papa da igreja? Negativo, absolutamente não. Mas algumas pessoas dizem justamente por alguns trechos da Bíblia, por exemplo, no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 17 ao 19, que é justamente o que nós estamos lendo, onde Jesus chama Simão de Pedro, também em Lucas, né? Capítulo 22, versículo 31 ao 32, em que Jesus manda Pedro fortalecer os seus irmãos, e também baseado no livro de João, o evangelista São João, capítulo 21, versículo 15 ao 17, quando Jesus diz para Pedro cuidar de suas ovelhas. Mas aqui, cuidar de suas ovelhas, não está colocando Pedro como liderança, como a supremacia, né, total do discípulo. Não, cuidar é dar uma palavra de incentivo, é dar uma palavra de orientação, ou seja, trabalhar em comunidade e não de liderança, tá? Principalmente de liderança papal. Preste bem atenção, Jesus não coloca Pedro absolutamente não como chefe
né, de todos os que estavam ali. Pedro tem uma parte importante na fundação da igreja, mas quem a edifica é Jesus Cristo. Pedro tem um papel importantíssimo, mas o edificador, quem edifica é Cristo, tá? Então, preste bem atenção. O próprio Pedro disse que todos os crentes são pedras na construção da igreja. Jesus não deu as chaves do reino para Pedro, e é uma outra discussão, né? Que Pedro, quando o Senhor diz assim, coloca as chaves na mão de Pedro, e aquilo que tu ligares lá em cima será ligado aqui, e o que é desligado aqui também será desligado lá. Absolutamente não, né? Essa questão de dar a chave a Pedro é uma palavra prosopopética, é uma força de expressão, dando a entender para Pedro que Pedro seria uma das peças também muito importante no que diz respeito ao crescimento da igreja, e não de liderança papal. Preste bem atenção. O Evangelho, no livro de Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 18, ele dá a mesma autoridade a todos os discípulos, a autoridade de anunciar o Evangelho e pedir coisas de Deus. Ou seja, o trecho de Lucas é um aviso. Jesus sabia que Pedro o iria negar. Diz isso nos próximos versículos, e que ele iria ter, ou seja, uma crise de fé. Então você percebe que Jesus, sendo onisciente, ele sabia que Pedro o negaria, né? O negaria. Então, se ele realmente fosse chamado como um dos primeiros papas da igreja, ou o primeiro papa da igreja, eu particularmente acho que o comportamento de Pedro seria totalmente diferente de alguns trechos. Inclusive, você percebe que logo lá na frente o próprio apóstolo São Paulo repreende Pedro de uma forma muito contundente, né? Para que ele pudesse realmente aí se posicionar de uma forma mais sábia na liderança da igreja. Outra coisa bem interessante, Pedro, ele era um presbítero, tá? Ele era presbítero da igreja. Ele não dizia que era superior aos presbíteros, antes disse que eram iguais a qualquer um dos que estavam ali. Então ele era presbítero da igreja, porém ele não era o maioral, né? O chefe supremo de todos os presbíteros que estavam ali. Não, senhor. Em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1, preste bem atenção que, na verdade, o próprio Pedro, ele reconhece o seu estado limitado, dizendo que ele era apenas como um dos presbíteros que estavam ali também fazendo parte da igreja. Já o Papa é um líder supremo da Igreja Católica. Acima de todas e de todas as autoridades, Pedro prestava conta à igreja. Ele não era superior a todos os presbíteros, não, senhor, mas ele apenas era um dos presbíteros, era uma das peças importantes para o crescimento da igreja. Então você começa a perceber que eu começo a fazer algumas narrativas aqui. Pedro normalmente estava acompanhado de outros apóstolos. Então você percebe que, na verdade, Pedro, ele foi um homem importantíssimo. Até mesmo no dia de Pentecostes, ele estava entre os discípulos, foi uma das pessoas que tomou posse da palavra e prega o Evangelho. Diz o texto sagrado que quase 3.000 almas aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Porém, isso não dá direito de dizer que ele era o apóstolo supremo dos apóstolos. Muito pelo contrário, ele negou Jesus, ele dormiu quando não era para dormir, né? Quando o próprio Senhor Jesus Cristo: não podeis velar apenas um momento comigo. Pedro também estava ali. E aí por diante, corta a orelha do soldado. Foi preciso Jesus falar: embainha a tua espada, Pedro, porque aquele que ferro com ferro será ferido, e assim sucessivamente.
Então, meus amados irmãos e amigos, eu termino dizendo, Pedro não era infalível, tá? Pedro era falível, como todos nós que estamos aqui. Mesmo depois do Pentecoste, Pedro cometeu erros. Em certa ocasião, Paulo repreendeu publicamente por ter uma atitude hipócrita. Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 11 ao 13. O Papa é o suposto ser infalível. Pedro não. Ele era apenas uma das peças importantes dos 12 ali para fazer diferença na igreja, com as suas palavras, com as suas pregações e assim por diante. Então, não se esqueça, Pedro não foi e nunca será o Papa. Ele apenas foi uma das pessoas que o Senhor realmente separou para o seu ministério, para fazer a diferença na sua igreja. E não se esqueça, o significado da palavra Pedro é Petrus, ou seja, pequenos fragmentos, pedra pequena. E Cristo? Cristo é a rocha eterna, é a rocha grande, é a rocha eterna. Petrus, pequenos fragmentos, e Petra, pedra grande, rochedo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é a rocha que foi rejeitada pelos seus edificadores. E a própria Bíblia diz que o povo bebeu da rocha, e a rocha era Cristo. Pedro, pequenos fragmentos. E Cristo, a rocha eterna. Aquela rocha que foi edificada, que foi rejeitada por muitos, mas a Bíblia diz que o povo bebeu da rocha. Então Pedro nunca foi o Papa da igreja, apenas um dos discípulos normais, falíveis, que falhou, que cometeu erros grotescos, foi repreendido pelo apóstolo São Paulo e aí sucessivamente. Então eis aqui a interpretação e a mensagem, essa comparação aí bem interessante sobre Jesus e Pedro. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar o seu ministério, e eu peço para você, ore comigo. Amantíssimo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradeço por esta grande oportunidade que o Senhor me deu esta tarde, de estar anunciando mais, Senhor, uma mensagem viva, fazendo essa comparação entre Jesus e Pedro, Pai. Pedro foi apenas um homem escolhido pelo Senhor, um simples pescador, e depois o Senhor pede para que ele, Senhor, não seja mais pescador de peixes no sentido material, mas pescador de homens no sentido espiritual. Ele foi um grande homem, um grande servo do Senhor, mas não foi, Senhor, o Papa, o homem supremo, Senhor, não apenas um servo do Senhor. Pai, muito obrigado por esta oportunidade. Abre o olho das pessoas, que o Senhor possa abrir a mentalidade dessas pessoas, para que eles possam entender, Pai, que o Senhor chama homens fracos para fazê-los fortes, que o Senhor chama homens que não são para confundir os que são, e assim sucessivamente. Obrigado por esta oportunidade e continue conosco, Pai. É o que nós te pedimos e é o que nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, o seu ministério, e não se esqueça, Pedro não foi o Papa da igreja. Jesus é o ser supremo, é a rocha eterna, foi a rocha ferida de Meribá e é um lugar alto e forte para todos nós. Deus possa abençoar a sua vida. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sino de notificação, deixar o seu comentário, deixar o seu like, e eu tenho certeza que vai aí nos ajudar de uma forma muito positiva para o canal e estará contribuindo aí para que as pessoas possam ter um conhecimento mais abalizado das Escrituras Sagradas. Que Deus possa abençoar a sua vida. Não se esqueça, Papa Pedro não foi o Papa da igreja, apenas um servo do Senhor separado para fazer a diferença nesta terra. Cristo é a rocha sólida, firme,
um lugar altaneiro, um lugar forte. Por isso que o salmista já dizia: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E também não se esqueça que o povo de Israel bebeu da rocha, e a rocha é Cristo. Que Deus possa abençoar a sua vida grandiosamente, a paz do Senhor, e eu tenho certeza que você compartilhando este vídeo, você estará ajudando o maior número de pessoas a ter um conhecimento mais abalizado na Universidade da Bíblia. Deus abençoe e a paz do Senhor. Amém.